Se você está pensando no seu negócio, pensando o que você pode fazer diferente, quando você está fazendo alguma coisa que você supõe que seja igual, é possível, tá? Hoje o nosso bate-papo vai ser com pessoas fantásticas que eu tenho certeza que vão te inspirar. E olha, eu gosto de trazer alguma coisa real, tá? Aquilo que é possível você fazer. Então eu espero que você goste desse bate-papo. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Claudete Vata e esse é meu canal no YouTube. Hoje o nosso papo vai te trazer inspiração e eu tenho certeza porque eu estou assim super inspirada. Pensa aqui no que está do meu ladinho, são coisas incríveis feitas pelo Matheus, né, Tainara? Mais por ele, né? Exatamente. Tá, mas os dois são sócios, né? Exato. O mérito é dos dois. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por terem vindo nesse bate-papo e trazido todas essas delícias, né? É uma honra estar aqui com vocês. O prazer é meu, Tainara. A Tainara Guerra é administradora de empresas e especialista em controladoria. Se vocês pensam, né, que ela que fica com a mão na massa, porque sempre parece que sobra para a mulher, né? E não, tá? Quem é o chefe é o Matheus, que é o irmão da Tainara, e ele é gastrônomo. Eles têm hoje a Amorevo. E essa história é muito legal, mas eu quero perguntar tanta coisa, tá? Que eu vou pedir para vocês falarem rapidamente dessa história da Amorevo, de como vocês começaram a Amorevo, porque eu tenho tanta pergunta para fazer e perguntar também dos produtos que vocês trouxeram, nesse sentido, Tainara, de fazer alguma coisa diferente, num momento que parece que as histórias elas se repetem, parece que a gente está ouvindo sempre a mesma coisa. Eu aproveitei a pandemia para me reinventar, né? Nos momentos de dificuldade eu fiz diferente. Só que não é tão simples assim. Exatamente. Né? E nós precisamos, eu acredito isso, agora eu falo como professora, as frustrações fazem parte da vida. Muito. Não é? E talvez os momentos não tão legais assim façam que os momentos legais fiquem ainda mais gostosos, né? Comemorar mais ainda, não celebrar mais Você fala, ainda. olha, saí de uma dificuldade e agora vamos comemorar a vitória, né? Exatamente. Então, me conta rapidinho dessa história da Amorevo. Quem começa? Você. Posso começar então? Tá, vamos lá. Rapidamente. Então, 2 irmãos que trabalham juntos. O desafio é diário, as pessoas, ai, que lindo, vocês dois juntos e tal. Tem as diferenças, mas a gente amadureceu muito no processo, sabe, Claudete? Não é assim tão lindo como parece. Então, eu sou a mais velha, eu sei que não parece, mas eu sou 7 anos de diferença, eu sei. E tanto a experiência do Matheus quanto a minha com a cozinha, nós aprendemos a fazer o bolo com as nossas avós. Porém, esse universo da administração sempre me fascinou. Então, eu era bolsista no colégio, vendia bolo, fiz minha formatura de terceirão vendendo bolo. E ao escolher a profissão, mesmo tendo esse amor pela confeitaria, pela cozinha, gostando muito de cozinhar, eu gostava muito da administração. Se era hobby com os primos, eu brincava de comércio. Se era coisinha do computador. Então, foi muito natural a escolha da administração. E o Matheus, em contrapartida, também com 7 anos, a avó ajudou a fazer um bolo. O filme favorito era Ratatouille. Então, eu ia na casa da minha prima e ela tinha um fogãozinho lá. Eu entrava lá e ficava brincando no fogãozinho dela. Tipo, ela brincava com meus carrinhos, eu brincava no fogãozinho dela. Então, tipo... Sempre gostou. Sempre que gostamos. Só que, né, saí da formação de administração, fiz estágio, sabe o caminho todo certinho? Sim. E realmente, eu sei que eu não estava madura para sair da faculdade de empreender, igual o pessoal já acha que vai sair, tocando terror. Então, fui fazer um estágio, fiz em banco, e daí numa indústria no final da faculdade. Fui efetivada, auxiliar, analista. E com 7 anos de empresa, aconteceu aquele momento de dar aquela estagnada e eu percebi que aquilo não era para mim. Mas não foi claro sair para empreender. A gente, em algumas Páscoas, vinha fazendo chocolate há uns 3 anos e todo ano a gente falava, vamos continuar? Vamos. Mas, Claudete, o que você foca, expande. Se ficar em segundo plano, se for plano B, se for o extra, é lá que vai ficar. Enquanto não virar a chave. Então, todo ano, então, passava Páscoa. Maio, fazia uns bolinhos. Vocês faziam ovo para vender? Isso. Na época de Páscoa, então, a gente... trabalhava daí à noite, eu saí do meu emprego e trabalhava, daí quando a Tainara estava de folga, ela pegava e fazia, e a gente ia revezando.
Entendi. Ele se formou em gastronomia, então 2016 fizemos Páscoa e foi esse vai e acaba ficando no meio do caminho que você acaba fazendo mais para conhecidos também. E daí você quer presentear essa pessoa e daí a gente não via retorno financeiro. Eu falo para as pessoas assim, quem vê, nossa, como vocês deram certo e cresceram rápido. Não foi de primeira. A gente penou e parou várias vezes. Na nossa história a gente foi da vez certo na 4ª tentativa. Então em 2016 parava de fazer. Daí chegava perto da Páscoa de 2017, aí vamos de novo? Começava, tentava dar continuidade, parava. 2018, daí eu saí do meu trabalho, só que não foi claro, vou empreender, sabe? Meu marido estava precisando de ajuda na empresa e fui para ajudá-lo, só que ele me falava muito do conceito do Ikigai, né? Que é aquele termo japonês do que te tira da cama, do que te motiva, né? O que você ama que faria de graça, assim, né? Todo aquele conceito maravilhoso. Tá bom. Só que a gente sabota muito também, né, Claudete? Eu olhava assim, mas já tem tantas. Já tem tanta gente, o mercado tão saturado, né? Ai, que viagem na maionese. Comecei a trabalhar com ele, então, ali. Saí em janeiro, fevereiro, março. Daí foi chegando perto da Páscoa. Eu capitalizada. Virei pra ele e falei, deixa eu brincar diferente essa Páscoa? Por favor, fica à vontade. Tirei o mês, Claudete. Desmontamos o meu quarto, porque o chocolate precisa de ar-condicionado, o chocolate nobre, sem ser a cobertura. Entendi. E a cozinha da minha mãe, cozinha de casa tradicional, não tem ar-condicionado. Então, a gente usava, claro, a cozinha dela para os cremes, coisas quentes, mas a gente desmontou meu quarto, tinha uma geladeirinha que era da minha avó. Ah, você era solteira na época? E isso, morava na casa da minha mãe. Ah, tá. 2019. Ele super me apoiava, né? Éramos noivos, mas ainda morava lá. Sim. E, nossa, eu coloquei colchão no quarto da mãe. Acabei com a casa, tipo, no meio, penteadeira no meio da sala. Mas tínhamos geladeirinha, bancada de mármore desse tamaninho para temperar o chocolate. E caímos no Instagram. Eu olhava muito o que o pessoal tava fazendo lá em São Paulo. Não tinha ainda isso de influencer aqui. A gente foi o primeiro recebidinho de muita influencer grande de hoje em dia, porque eu já tava antenado do que o pessoal fazia lá. Não fiz nenhum curso de internet, nada. Mas sempre gostei muito. Então veio essa Páscoa que a gente virou totalmente de vender só para conhecido, para desconhecidos. Super cansativa. E daí eu olhei no sábado, quando eu entreguei o último pedido, que eu tava morta, não tinha dormido a semana inteira. Gente, eu faria isso todos os dias da minha vida. Parece que deu aquela virada para acreditar no nosso potencial, ver o quanto o nosso trabalho era diferenciado. E eu tava na área financeira, totalmente metódica, números que não tinha nada a ver comigo. Então, também assumi esse lado comercial e marketing, tipo, nossa, é isso que eu gosto de fazer. E o Matheus, a priori, tava num projeto em paralelo. E quando chegou setembro, assim, a gente caminhou junto de vez. Então, vamos junto pro mesmo propósito. Isso em 2019. Isso em 2019. E depois dessa Páscoa do vamos. Daí a gente foi até num coworking conversar, né, irmão? Tá, como é que vai ser o nosso cardápio? A gente fazer as reuniões sérias. Pra bolar, tal, antes dos testes de cozinha. Mas a gente vai ter um catálogo do dia pro outro, assim? Mandar por WhatsApp pras pessoas? Como que elas vão entender como a gente pensou em cada criação? Como que a gente harmonizou cada bolo? Vamos fazer um evento de degustação? E assim nasceu o Sweet Day. Em 2019 Em 2019. Não me interessei Em julho muito. de 2019. Esse Sweet Day de degustação seria tudo que vocês fazem, a gente podendo comer tudo. Exatamente. À vontade. Daí a gente explica como surgiu cada preparação, por que veio isso e gostou, repete. Aqui é tipo amorevo. À vontade. À vontade. Pelo amor de vó, tem que se esbaldar, comer pra caramba, sair farto. Nessa época, o nome era Pedacinho do Céu. Nós tivemos outro nome antes, não sei se você sabia dessa parte. Entendi. Nossa, não sabia não. Era Pedacinho do Céu. Uma amiga tinha me falado lá naquela época de 2016, quando a gente começou, e a gente tinha essa logo pronta. Então a gente, né, em 2019, quando assumiu, vamos com essa logo que já tá pronta. Mas no fundo, a gente sempre tinha vontade de ter um nome que tivesse alma, que fosse único, que levasse a nossa história, nossa identidade. Sabe? Entendi. Só que as coisas foram acontecendo, a gente com um pedacinho do céu. Até que por burocracia de registro e muito plágio, um dia a gente virou e vamos fazer esse projeto que não vai ter hora certa. E teve a transição para Amorevo, que é a contração de amor e vó.
Nossas avós já são falecidas. Entendi, Foi que foram todo- as que ensinaram vocês a Foram. fazer o bolo. A Exato. materna e a paterna cozinhavam demais. Dona Terezinha e Dona Carmen tinham uma mão. Não é à toa, sabe, Claudete? Eu Nossa, sou literalmente um beijo pras criada duas. de vó. Não, olha, Ai. as melhores que a gente podia ter. E elas fizeram parte em momentos diferentes, assim. Então, quando mais novinho, mais a paterna, adolescência totalmente a materna, daí com os primos, que da paterna somos só nós dois de netos. Ah, Então, entendi. Então as avós estavam presentes. sempre foram muito. Então, significar esse nome foi muita terapia, Claudete. Ah, Entender que entendi. realmente esse é o legado. Porque só de olhar eu chorava lembrar delas, né? A saudade é muito grande. Porque eram mãezonas mesmo, Aham. sabe? Não, mas eu tô assim preocupada, tá? Nessa ordem cronológica, Ai, porque muita 2019 coisa, né? eu também tive os É, meus já fui- projetos, né? E daí vocês fizeram aquele evento super legal, Sweet Day, né? Um nome sugestivo, né? E depois veio a pandemia, né? Veio, E aí? Claudete. E aí? Claro, muitos medos, muita incerteza no ar, todo aquele pânico. A gente já tinha se preparado, nosso estoque de chocolate, tudo tava lá na cozinha. Ó, gente, nós vamos atender da mesma forma. Só que como a gente sempre gostou de fazer esse trabalho com a internet e tudo fechou, a nossa meta de ovos, Claudete, era 100 ovos. A mais otimista, uns 120. Isso para 2020. 2020. Aham. Nós vendemos 300 ovos de Páscoa. Foi uma loucura. Foi incrível, mas por causa disso, né? Como é que é? A sorte, o preparo? Sim. Nós entendi. estávamos efetivos na internet, já trabalhava muito no Instagram e foi muito bom para nós o cenário. A gente conseguiu crescer muito na pandemia. Claro que com muitas dores, que as pessoas vê só o lado bom, né? Sim, Com muito sim. sacrifício por trás de família, de horários, de corpo, né? A ansiedade, a doença do século, desenvolvi crise de ansiedade. Mas conseguimos crescer, aumentar nossa clientela, vender mais produtos, infraestrutura, final de 2019. E a gente tinha acabado de montar o ateliê, Claudete. Final de 2019, em novembro, nós Saíram mudamos. do seu quarto? Saí, voltei a ter quarto. Gente. Eu lembro que eu ficava emocionada, que eu tinha perdido referência de descanso de tudo, né? Aham. E com 3 meses que a gente tinha acabado de mudar, pandemia. Na verdade, foi muito assim, né? A gente tinha acabado de mudar e minha avó estava doente. E eu lembro que a minha mãe me ajudou muito, que mãe, eu quero ajudar a cuidar da avó. Você me ajuda com aluguel, com... Tinha acabado de honrar, Claudete. Ela me ajudou por 1 mês. E da minha avó foi muito rápido. Ela internou e já foi dia 22. Então, na Páscoa, 1 mês depois estourou a pandemia, a gente tava... Ela já abençoando o nosso Entendi. caminho, sabe? Já foi... Você sabe, Tainara, que parece a mesma história, igual eu falei para vocês, só que não, né? Porque vocês, assim, uma situação tão real e que nós precisamos ouvir. Eu falo isso por mim. Eu sou o tipo de professora, né? Cada um tem o seu jeito de aprender, mas eu aprendo falando, tá? E trocando ideia é a hora que está entrando na minha cabeça o que eu preciso fazer. Exato. Então, assim, para você ter uma ideia, a virada de chave que eu dei na minha vida foi esse ano. Porque eu, assim como a maior parte das pessoas, eu fui acometida, assim, por um susto. E agora? Então, como eu disse, eu tinha os meus projetos em 2019 para 2020 e a pandemia inviabilizou e eu não via um outro meio. Então, assim, o nosso bate-papo aqui no sentido de, sabe, assim, acorda você que está assistindo a gente, ouça, né, tudo isso para você ver que são pessoas reais e que tomaram atitude. Se eu talvez tivesse conhecido vocês antes, eu estou falando sério, tá? Eu tinha dado uma virada, porque nós passamos por etapas, né? Porque você tem autopiedade, né? Depois você tem medo, aí você tem ansiedade, enfim. Muito. E aí são várias situações que talvez você compartilhando, né, vivências, histórias, você fala, peraí, né? Talvez eu devesse fazer diferente, eu posso fazer diferente. Foi o que vocês fizeram, né? Exatamente. E aí, tá. Então, 2020 foi um sucesso. E olha, eu vou falar como eu te conheci, né? Porque a Tatiana, uma grande amiga minha, que gravou um podcast incrível aqui comigo, ela e o Marcos Pascolati, ela falou, você já ouviu falar de panetone frito? Como assim? Eu falei, olha, eu adoro panetone. Agora,
panetone frito, por exemplo, o sushi frito para mim, né, que é o Hot Philadelphia, então o japonês assim, já não existe isso no Japão, né? Não, assim, até por questão de tamanho é meio óbvio, né, que eu consigo colocar um sushi na frigideira. Agora um panetone não me passa pela cabeça, nem que fosse um mini, né? Porque precisa ser fundo o lugar, eu penso. Então a Tati falou e ela falou: você precisa conhecer a Morevo. Só que ela falou contextualizado assim no momento que talvez eu não tenha prestado atenção, que eu fui olhar para você, Matheus, e para a Morevo quando nós nos conhecemos pessoalmente. Eu falei, era isso que ela estava falando. Eu preciso ter a Tainara e o Matheus comigo para contar essa história. Então, vocês saíram do ovo de Páscoa. E onde está o link com o panetone? Porque daí, obviamente, passou a Páscoa de 2020 e veio o Natal. É por aí? Isso. Só que o panetone, na verdade, foi ano passado, né, irmão? 2021. De onde? Vai, gênio. A gente brinca que é o Pink e o Cérebro. Entendi. Vai. É porque é sempre naqueles momentos que a gente tá assim meio que de bobeira, relaxando, ou pelo menos querendo descansar. E a cabeça não para? A cabeça não para, assim. Daí eu tava assim, no sofá, deitado assim, de pernas pro ar, literalmente. Eu virei pra minha irmã e falei assim, irmã, e se a gente fritasse o panetone? Na hora ela já ficou séria e ficou assim, ó, segura. Segura e amanhã já faz. Então, tipo, da minha cabeça já ficou assim, meu Deus, como que eu vou fazer então agora o panetone frito? Que eu quero ver. Quero ver isso acontecer. Porque não se trata de pegar o panetone que a gente já faz tradicionalmente e tacar numa frigideira e fritar. Não, tem que desenvolver uma massa que aguente a fritura. Porque panetone tem, tipo... dependendo da massa, de 4 a 12 horas de fermentação para crescer e para assar em determinada temperatura para não ficar cru no meio. Sim. Então, é muito delicado. E como é que eu converto uma receita dessa para ser frita a óleo a 160, 170 graus? Não, o primeiro foi o ó. Eu imagino que irmão? vocês tenham fritado... Ele teve que estudar muito. Vocês fritaram panetone já assado, ou não? Não, a massa... Crua em Crua? fermentação. Exatamente, para assar, Ela é mole, pra não cozinhar. é? Então, daí o primeiro... Nossa. Foi muito teste, né, irmão? O primeiro ficou encharcado. Isso que eu acho muito legal. O perde Matheus formato, estuda não é? muito. Ele estudou entendi. muito. Estudei, Daí o que vi você isso aí. fez, irmão, então? Vai lá. Como é que foi esse estudo do que precisa ter num panetone e você adaptou para isso ser viável, entendeu? Entendi. Então ele estudou a norma, o panetone tem que ter tal coisa. Agora eu preciso viabilizar isso, Sim, porque a massa encharcava, né? Sim. Como ele tem muita fermentação, nossa. No meio justamente das pesquisas, eu vi que, tipo, tinha até uma norma, tecnicamente, para ser considerado um panetone. A proporção de manteiga que tem que ter, de gema, não pode ir só os ovos, tem que ser a gema. Quantidade de frutas cristalizadas. Na verdade, as frutas mais específicas que são lá da Itália, mas aqui a gente dá uma brasileirada. Claro. E ao mesmo tempo, tá, beleza, fazer com frutas. E como que eu faço isso também com chocolate? Porque, né, tem gente que não gosta do panetone, gosta do chocotone. Daí, chocolate com fritura, daí já suja, já estoura. Eita, lasqueira. Quantas massas estouradas eu tive para o panetone dar certo? Então, teve que ter toda essa massa de liga para aguentar isso. E como, até na hora de partir, o panetone não é só um negócio recheado. Não, você tem que ver as manchinhas das gotas de chocolate. Foi muito teste, Claudete. Não, a gente não gosta de fórmulas. Mesmo quando a gente faz um curso, por exemplo, aprender a chucrim. A gente sempre pensa depois, tá, aprendemos a técnica. Qual que vai ser o nosso? Que recheios vamos fazer? De qual jeito? E você falou até do formato do panetone frito. Ele daí lembra o formato de um sonho. Né? Então fica assim uma bola arredondada. Porque o formato do panetone lembra um sonho. Em breve, eu acredito que você irá provar. Com gosto de panetone, Bom, depois de todo esse sofrimento e tendo sido ano passado, esse ano será que vai ter a edição do panetone frito? Sim. Vai. E a cabeça não sossega, já tá querendo remasterizar a receita. Entendi. Eu não posso falar aqui agora, tipo, panetone frito salgado, né? Eu vou te matar. Nossa! Mas Corta, gente! Fica com gostinho de panetone. Tô super curiosa, porque senão fica um sonho, né? Vamos ver. Exatamente, Exato, fica com gosto de panetone. Fica com o fofinho, meio como dos véus, assim. Não, olha,
essa mente precisa ser estudada. A NASA vem. A Sim, NASA porque vem. se a gente põe muito Tô pensando nisso. o sabor do panetone, pode matar fermento. Então, tipo, tem que ficar muito atento a isso. delicado. Qual fermento melhor utilizar? Ah, é fresco, é biológico, é seco. Não, esse menino estudou. É que no É. caso não Entendi. interessa qual. Mas você estudou, né, irmão? Você sabe por quê? Assim, nossa, você tá falando a palavra mágica pra mim, tá? Aham. Porque não existe isso de o acaso do acaso. A pessoa precisa estudar por tudo, tá? Pra diminuir Claro. o prejuízo, né, dos panetones que não dão certo, Exato. pra otimizar o tempo. Perfeito. Não é? Porque Claudete. assim, senão não dá. Quer dizer, existem meios de você encurtar o caminho, porque tem técnicas, né? Exato. Como dizia meu pai, era ciência, né? Tem ciência para coisa. Então você precisa estudar. E claro que se você vai inventar alguma coisa, pelo menos a parte inventiva tudo bem, que você vai ter erro, mas a outra parte não, né? Exato. Não dá, porque você vai muitas tentativas, né, Matheus? Sim, tipo, é uma das coisas que eu fico muito na cozinha. A galera fala assim, não faz tal coisa. Por que não? Por que eu não posso fazer? Por que não fazem isso? Por exemplo, uma das criações também, o chocolate com bacon. Enquanto a galera faz muito chocolate, flor de sal. Não, peraí, o bacon. Já é meio modinha fazer algum doce com bacon. Daí escolhi um chocolate específico, um chocolate nobre, o Gold, que ele tem um sabor de doce de leite. Botei no meio do bacon, que é defumado e salgadinho, explosão de sabor que só quem prova, aprova. Porque, caso contrário, não tem nem como imaginar. E tem que Entendi. gostar do agridoce, desse doce Exato, salgado. então, tipo, sempre é exatamente isso. Por que não fazer? Por que a galera não faz? Depois a gente entende os motivos. Entendi, não deu certo por isso. Daí, às vezes, pelo contrário, muitas coisas dão certo. Daí eu aplico até em outras receitas. Entendi. E o cardápio? Então, vocês começaram em 2019 com ovo de Páscoa, 2020, na pandemia, ovo de Páscoa. Entre uma Páscoa e outra, teve algum outro movimento de outros produtos ou não? Da de 2020. É porque de 2019 vocês já estavam com a empresa no seu quarto, né? Vocês fizeram ovo de Páscoa. Isso. Na verdade, a diferença nesse 2020 para 2021 e pandemia foi começar a fazer o nosso panetone. Entendi. Lá em 2019 a gente fez no Natal, fez o Sweet Day de Natal, mas a gente até comentou, não estamos preparados para fazer a nossa receita de panetone, então usamos a referência do Melhor Nacional. Qual que é, gente? Todo mundo, Balduco. Entendi. Então a gente trufava o Balduco. Entendi. Daí, em 2020, depois de pandemia, Páscoa Record e tal, acho que o Marco, né, irmão, foi começar a fazer a nossa receita. E daí, ano passado, o Matheus colocou o panetone frito, adaptou mais ainda a nossa receita, porque sempre tá... Sim, Estudando, eu estudei atualizando. muito para ter as receitas de panetone. Eu não fiz nenhum curso com um professor Não. específico. Entendi. Eu li, fui atrás para justamente ter a nossa essência, sabe? É disso, de saber a base e saber onde eu desenvolvo melhor para ter a nossa cara. Nesse Sweet Day, o que tinha de produto, Tainara? Tinha... A gente já fez 4 edições, irmão? No Socorro. primeiro Sweet O Day. primeiro foi de bolos e brigadeiros. Então, as pessoas puderam degustar todo o nosso cardápio de bolos e brigadeiro à vontade. Que era o que vocês tinham no cardápio de vocês. Isso. Daí, a gente conseguiu fazer a segunda edição em 2019 mesmo, de Natal. Lançando daí os panetones, chocolates trufados e tudo mais. Íamos fazer o de Páscoa, veio a pandemia e teve toda a situação da minha avó, também não fizemos. Daí ficou... Na pandemia, a gente chegou a fazer 2 na versão inbox, que iam os sabores de bolo surpresa, e a gente fez um formato de sorvete, só que de chocolate recheado, que ia também na caixa. Então, a gente chegou a fazer vídeo para as pessoas interagirem, meio simulando coisas do presencial, mas, claro, não foi a mesma coisa, mas conseguimos fazer. E voltando agora, quando foi melhorando a pandemia, fizemos, final do ano passado, de Natal, e de bolos novamente, porque daí a gente acrescentou mais sabores no catálogo. Entendi. E o primeiro de Páscoa saiu esse ano. Foi muito legal de Páscoa. Imagina, uma degustação de Páscoa, Claudete. Nossa. Os Foi mini muito ovinhos de mini ovo. todos os sabores. Muito mini ovos. Muito. Muito. Porque até, que nem a gente também tava lançando nossos ovinhos trufados. Então, eu queria que o mini fosse trufadinho também. Igual eu. Não aquele grossinho, aquela Peraí, fina deixa eu... camada. agora eu vou perguntar porque, tá? Ver se eu entendo. O trufado, que eu entendo de ovo trufado, é quando tem a casquinha, um recheio Cheio. e a outra casquinha em cima. Exatamente, Daí isso quando você mesmo. quebrar a casquinha, dentro Ela tá dela recheada. tem um recheio. E ele Aí quis fazer um- isso no mini. Um mini ovo
Mini tamanho de Kinder. Sim. Mini trufadinho Imagina com se mini ferreiro dentro também, que a gente recheou as trufinhas ferreiro para dar literalmente mais sabor de ferreiro que a própria ferreiro. Porque hoje em dia tem tanta coisa que mudou nas receitas que perdeu o sabor, Sim. perdeu o encanto. Você sabe que você está falando do próprio ferreiro, né? É isso. Porque assim, é óbvio que é comercial, nós entendemos isso, mas alguns sabores de antigamente mudaram, nós procuramos e nós não encontramos mais. Exato. Esses dias eu deixei por isso mesmo, porque eu não sei nem se eu posso falar o nome, mas tem um sorvete de chocolate, né? De aquele tradicional, né? Que todo mundo toma, que daí tinha um 0. Aí eu comprei esse 0 e eu falei para meu marido, nossa, mas não parece aquele sorvete que a gente está acostumado. E daí o gosto até do próprio, sem ser o 0, também não tem mais o mesmo sabor, nem tem a mesma textura. Né? Que daí, o que é o hábito de criança? Coloca aquele sorvete de chocolate na boca e vai puxando, né? Ele vai derretendo, vai ficando mole. Já não estava mais assim. Exato. Né? Os bombons, né? Que a gente conhece. Tem gente que fala, muda o paladar. Mentira. Não, eles vão alterando completamente. Seja por custo, seja por... igual chocolate hoje em dia na prateleira, o quanto faz calor hoje em dia. Sim. Não, fica sem derreter. É gordura pura, não adianta. Lá o nosso estoque é refrigerado. O chocolate nobre precisa ser refrigerado. Senão, todo dia ar-condicionado no chocolate para não dar interferência quando eu for trabalhar com ele. Então tem que ser muito bem estocado. Tudo mudou muito. Por outro lado, assim, nesse desafio todo de vocês, hoje o cardápio de vocês contempla quantos tipos de produto? Vocês vendem brigadeiro, né? Tem brigadeiro, bolo, Nossa senhora. tortas, é isso? Acho que uns 10 tipos de bolo de corte. É que ano passado a gente entrou com a linha de delivery. Entendi. Então, daí tem chucrim, as barrinhas, palha italiana cremosa. A gente faz um brigadeiro cremoso que vai quentinho pra pessoa comer no copinho agora no inverno. Achus, bolo de pote, palha de corte. Então, é um cardápio bem extenso. Sobremesas. Entendi. Então, para várias ocasiões. Amorevo. Entendi. E eu lembrei de uma coisa agora, que foi o Chano Sweet Day. O pessoal tradicionalmente faz o bolo vulcão. Né? Ficou muito famoso, um monte de cobertura e tal. E a gente faz ele recheado. Uma versão de bolo bombom, que é aquele bolo oco por dentro, como um bombom recheado, e vulcão. E isso não existia. Então, eu devo entender de novo. Você corta o bolo dentro da fatia. Ele vai estar recheado. Isso. E vai escorrer o vulcão, mas dentro dessa fatia do tradicional, quando corta assim, vai ter o buraco recheado. Sim, e que nem a gente... Bem, isso em 2016 foi quando eu fiz o nosso primeiro bolo desse. E daí a gente ficou aprimorando e quando lançou o catálogo de bolo, a gente oficializou ele e utilizando todo o chocolate nobre. O pessoal pirou com ganache, que a nossa base não é brigadeiro, é ganache. E foi também mais um marquinho de inovação que temos até hoje, o pessoal gosta muito. O que eu queria, né, com esse bate-papo, como eu conheço um pouco da história de vocês, era realmente levar a inspiração e dizer que as coisas, né, como eu já repeti aqui algumas vezes, não acontecem por acaso, né, porque são tentativas, é você entrar no mercado de bolos, né, um pouco antes da gravação, pessoal, a gente estava tentando se lembrar da novela, né, onde tinha a Juliana Paz vendendo o bolo. E assim, e como aqui em Maringá, né, tem um monte de empresas que vendem bolo, e aí você pensa, poxa, são momentos, né? Então, nessa fase do bolo, então vamos comprar um bolo pronto, é mais barato, né? Mais barato do que fazer em casa e tal. Mas esse bolo pronto, ou às vezes uma coisa que pode ser simples, pode ser, assim, simples que eu digo, pode ser um pouco mais sofisticada, que daí com elementos diferentes do que vocês, né? Como vocês estão fazendo, né? E aí... Eu até vou aproveitar a oportunidade, porque assim, quando eu conheci a Tainara, era um pouquinho antes do Dia dos Namorados. E aí eu vi no Instagram que eles lançaram, né, pro Dia dos Namorados, e aí eu encomendei. E veio, eu tô vendo essa barra, verdade, não você é? Conhece o Rubi. Sim, mas assim, por isso que eu tô pensando se é assim mesmo, né? Então, esse chocolate é uma barrinha de Gold com bacon. E o Gold, eu tô achando que o chocolate é dourado? Esse chocolate? É esse chocolate que ele é caramelizado.
A gente pintou aqueles corações. Ah, Os corações eram pintados com pó dourado. Eu vou abrir aqui, tá? Para eles verem. Pode, e esse chocolate, que cor? Ele é gold mesmo? Ele tem um tom de doce de Caramelo. leite, de caramelo. Ah, entendi. Deixa eu abrir aqui pro pessoal. Um cheirinho de chocolate. Ah, entendi. Que nem o Uma chocolate. curiosidade da Esse galera. que é com bacon, né? Uhum. Nossa. Olha aqui. Dá pra Os ver bem? baconzinhos. Dá? Os Ai, baconzinhos. que delícia. Deixa eu guardar aqui direitinho, porque esse outro é o rubi, que daí é o rosa também? É o rosa. Mas aqueles corações estavam lindos e deliciosos. Eu vou abrir para vocês, realmente. Vocês porque passarem vontade. não é para isso. Me E aí, conhecer. Eu vou A até gente tá rasgar aqui pra gente mais rápido, porque assim, ele é muito, olha só. E é com amêndoas que eu tô vendo a amêndoa aqui atrás. As lascas de amêndoas. Olha aqui, gente, que lindo. Ele é naturalmente rosado. Eu fico encantada com isso. Essa Ali cor não dele é um natural. pintado? Não tem adição. O chocolate é rosa, assim. É por causa do grão, da espécie Do do próprio cacau. cacau. Então, durante o processo de fermentação, de fabricação, eles deixaram vir essa coloração natural e adicionando também os sabores mais cítricos nesse chocolate. Que nem esse é um quarto tipo de chocolate. Existe o leite, amargo, branco e o rubi. De tão diferente que De ele tão é. É diferente. o quarto tipo de chocolate. Nossa. Já o Gold, não. O Gold já é um chocolate branco que eles caramelizaram o açúcar e incorporaram no meio. O Rubi Entendi. é sabor de chocolate novo. Nossa, mas aquele do Dia dos Namorados era Era o rubi. pintado. Era o rubi? Era o rubi, mas pintado com um glitterzinho, rosé, né? um Sim, glitterzinho isso Pra pra chamar dar um mais charme. atenção, pra dar mais Sim, amor pra dar nesse negócio. brilho, Fica lindo, né? fica Adorei, comi todos. Gente, E esse é o chuk é chukrim. cream. É chuk Sucream. Chukrim. Olha, eu até perguntei se era um doce japonês, Sim. porque é uma massa... Eu vou falar, se me corrijam, tá? Desculpa a ignorância, mas me parecia assim uma massa de bomba, é isso? Isso. Com um recheio de creme, né? Isso. É isso. Aham, Em é. formato de coração. Enquanto as pessoas fazem muito Que só o delícia. redondinho, a gente quis Sim. até dar esse nosso toque, tipo, deixa eu ver se eu consigo fazer o formato de coração na hora de assar, se mantém. E manteve, então, opa, olha, mais um Deus, teste E trazendo mais. cresceu, né? Porque ele ficou bem grandinho. Eu tô vendo que esses três são o de baunilha. Esse aqui é de... Ai, meu Deus. Olha aqui. O bom gente. de morango e a versão do ferreiro. Que é aquilo que o mate, vocês estavam falando, né? Das coisas não terem mais sabor. E era um chocolate que eu gostava muito. Irmão, imagina com a Nutella fresquinha, com a avelã Deixa eu mostrar fresquinha, de novo. banhado em chocolate daí meio amargo pra não ficar tão enjoativo, Ai, com mas bastante agora amendoim. Eu vou ter acho que você falar tem também, provar. porque... E aquele Walfer tem aqui, aquela casquinha? Não, durinha. Não. A Não. parte de wafer, não. Ah, é só entendi. chocolate. Ah. Mas ele Chocolate já faz dá o esse crocante. crack. É. Ah. Ele tem essa crocância daí do chocolate. Por causa de ser um chocolate nobre, então ele não faz só uma mordidinha, faz um crack, daí dá aquela satisfação. Olha, eu preciso conversar mais um pouco. Eu nem vou morder aqui, porque não dá, Não, tá? né? Porque eu vou querer comer tudo e o doce, pra mim, né, assim, é o que me acalma, o que me alegra. Eu tô feliz, eu como doce. Exato. Eu tô triste, eu como doce. Eu tô brava, eu como doce. Porque o doce nossa, é demais, né? E que espetáculo. Até a sacolinha, gente, ela é tão amorosa. E é verdade, viu, Tainara? Porque eu fiquei olhando para a sacola e eu falei, gente, eu preciso guardar essa sacola. E aí, o japonês tem fama de acumulador, né? Vocês já ouviram falar? E quem falou que eu desgarrava dessa sacola? Tô falando sério, tá? Porque veio um bilhetinho tão lindo seu, né? Ai, E assim, esse diferencial, eu falo até por mim, dentro do meu mercado, eu gosto de falar sobre as minhas dores, sobre os meus erros e acertos, porque a pessoa às vezes nos vê num momento em que pensa, puxa, mas também, né, para ela dar tudo certo, né? Eu digo, não. A trajetória foi difícil, né? Foi entre erros e acertos, entre tombos. Nessas caídas, eu fui me programando, né? E eu costumo dizer, Tainara e Matheus, que eu tenho 21 anos de imobiliária e na minha primeira queda, eu fiz igual criança mesmo. Eu caí e fiquei chorando, esperando alguém vir me ajudar. E, igual criança também, fiquei até a hora que eu vi que não tinha ninguém, vou ter que levantar, né? Só que esse período, ele foi muito grande e me causou mais problemas ainda falando como empresária.
E aí eu percebi que eu não estaria livre das quedas e que eu deveria me preparar para que eu me recuperasse o quanto antes e me levantasse o mais rápido possível. E eu percebi que era por aí, sabe, assim, e quanto mais eu converso com as pessoas, principalmente as pessoas que têm um histórico como vocês, assim, de muita luta, que envolve uma parte emocional de dor, que envolve uma questão financeira, né? Nós precisamos, eu tenho isso comigo, que nós precisamos compartilhar com as pessoas para que inspire. E eu costumo dizer, como vocês também estão fazendo hoje, tudo com muita generosidade, eu costumo dizer que eu não tenho medo nenhum em compartilhar o que eu sei fazer. Porque tem um elemento que eu tenho em mim, que eu vejo em vocês, que não se pode copiar, que é a nossa essência, né? É o nosso amor. A forma como o Matheus faz, né? E o fazer todo dia, que é o que você falou, e fazer com amor, isso não é para qualquer um, né? A autenticidade. Esse foi um pacto nosso lá no começo. Porque, igual eu falei, eu vinha da área financeira, do robozinho e tal, e aquilo não me fazia bem. Então, se teve uma coisa que a gente firmou, é que a gente seria nós mesmos. Nós seríamos nós mesmos. Né? Então, você vai agradar todo mundo? Não. É todo mundo que vai ser seu cliente? Não. Você vai se conectar com as pessoas que são similares a você. Então, isso é uma coisa que a gente nem cogitou, sabe? Claro que tem todo um processo, a gente é muito tímido, as pessoas acham que não, mas a gente se diverte mesmo lá, a gente acredita que dá para conciliar as duas coisas, né? Levar a vida de uma forma leve e divertida. Lutando, passando por muito perrengue nos bastidores. A vida offline acontece muita coisa que as pessoas nem sonham. Mas, né, lidando com pessoas, com uma tentativa de funcionário, com um equipamento que quebra, com uma receita que desanda porque o tempo tá assim assado e não contribuiu. Então, muita coisa acontece. Com entrega, com prazo. E as pessoas romantizam muito isso hoje em dia, né? Então, claro, é importante você ser autêntico, ter os seus valores, mas vai ralar demais. E começar, né, Claudete? Sim. Com o que tem, do jeito que tem. Eu tava assistindo esses dias, tá? Na sessão Nostalgia, já que a gente falou do Sweet Day. O primeiro vídeo que eu fiz convidando no Instagram as pessoas a irem no Sweet Day, eu tava assistindo, meu Deus, que vergonha. É por isso, só faz uma hora pra trás. E no primeiro Sweet Day também, gente, na hora de falar, mas eu me bananei horrores. Hoje flui, mas hoje nós estamos no 5º. A gente vai amadurecendo, vai fazendo o processo. Então, se você se cobrar muito de um perfeccionismo ou de estar pronto, você nunca vai estar pronto. E olha, Tainara, você sabe que, assim, me encantam, vários elementos me encantam em você, né, que eu já conheci antes. Matheus, eu tive o prazer de conhecer hoje. E eu falei agora há pouco que eu não gosto de assistir os vídeos, porque eu estou no EAD há 20 anos. Eu não gosto de assistir porque eu sempre penso que eu podia fazer melhor, que eu não devia ter falado daquela forma, enfim. E aí, a Ariane, que me ajuda, ela fala, não, é melhor o feito do que não feito. Perfeito. Né? Então, é assim, você começou. E eu ouvi isso de muitas pessoas, né? Então, se você ouve a mesma coisa de pessoas que estão dando certo, acredite que é verdade, tá? Exatamente. Mas eu queria ponderar duas coisas, porque eu vou fechar o nosso bate-papo com essa, vamos dizer, essa entrega de algo diferente. Nem combinei isso com você, Tainara, mas você me permita, por favor, com tá? certeza. Então, é assim, pessoal, você que me conhece, eu vou até vir aqui nessa geral. Eu estou há 21 anos no mercado imobiliário e foi muita luta, sabe, Tainara? E como eu disse a pura verdade. Quando eu estou contente, eu como doce. Quando eu estou triste, eu como doce. Quando eu estou preocupada, eu como doce. E, ultimamente, eu fiquei mais preocupada e mais triste do que outra coisa. Mas também nada me derruba, não, tá? Porque eu sou muito firme nos meus propósitos. Perfeito. E o amor é que me move e eu sou uma pessoa como outra qualquer. Então, caiu, vai fazer o quê? E vamos levantar. Só que com isso, eu ganhei peso. E aí, eu fiquei de uma forma como eu nunca fiquei antes. E a mulher vaidosa já viu, né? Bom, quando eu conheci a Tainara, eu fiquei encantada com você. Você é uma pessoa tão agradável que dá vontade de ficar conversando com você o dia inteiro. Não, eu tô falando a verdade. Eu aguento, gente. É verdade. Obrigada, mesmo, sabe? Que honra. É verdade mesmo. E assim, uma coisa, pessoal, bem legal que a Tainara falou, ela disse assim, todas as vezes que a pessoa me vê
né, falando da Amorevo, elas pensam que eu cozinho, que eu como. Por isso que eu sou, né, fofinha, igual eu, né? Tudo. E daí vai ver, não, é o Matheus que cozinha. Quando você disse isso, eu amei. Eu amei mesmo. E assim, e fica a dica, porque assim, cada um no seu cada um, nós sabemos qual é o nosso momento, o que teve, né, no nosso passado. O passado, ele está no passado, onde não vai voltar mais. Não. O que importa, amém, né? É daqui para frente. Então, pessoal, assim, que esse bate-papo seja para você uma mega de uma inspiração, sabe? Se você até está gostando dos nossos vídeos, saibam que a Tainara é uma pessoa que eu quis muito que viesse, né? Obviamente com você, Matheus, porque eu já te conhecia, né? Das dancinhas. Das dancinhas, principalmente. Ainda, olha, é sério, hein? Eu vou pedir para vocês me ajudarem que um dia eu vou gravar uma dancinha com vocês. Mas eu vou ter que treinar muito antes, viu? Porque... Vai sair hoje. Pensa, hoje... Ai, quem me dera, viu? Olha, entrem no Instagram, @Amorevo, vocês vão ver a dancinha dos dois, que é fantástica. E é lá no ambiente de trabalho de vocês? Isso, a gente tem a sala da cozinha e a do escritório, estoque de embalagens e tal, separada. Daí no paredão Calebô que a gente faz as dancinhas, os bom dias especiais, as nossas marquinhas registradas, né, irmão? Exato. Nossa, olha, assim, e que graça, viu, Tainara? Que beleza, assim, que incentivo. Como eu fiquei pensando, eu falei, poxa, será que não vai ser muito repetitivo? Será que as pessoas não vão falar, poxa, mais uma vez algum movimento de superação? Mas não, sabe? Porque, assim, é bom ouvir de vocês. Sim. Essa questão até de tentativas e de erros. E, igual eu falei, assim como eu, a trajetória de vocês é parecida. É um tal de cair e levantar, né? Sim. E levanta rápido, né? Porque... senão a gente fica perdendo tempo, você podia ter feito outra coisa enquanto isso, né? Ainda mais que é 2 irmãos trabalhando junto, então às vezes ou vai no carinho ou vai na porrada, mas a gente não para. Fica, vai, anda, Matheus, anda, irmã. Nossa, um no pé do outro. E se inspirar, né? Não necessariamente comparar. As pessoas têm que entender a diferença, que cada um vai ter o seu caminho, ouvir as histórias, filtrar o que você quer pra você, entender, nossa, deu certo, tentar, mas por mim, tá, Claudete? Que a gente tá passando o momento de sair da pandemia. Sim. E tá todo mundo abrindo loja. E a gente tem esse sonho. Só que a gente também entende as nossas qualidades, as nossas fraquezas. Esse momento, igual vocês estavam falando agora há pouco, que o mercado está passando de mão de obra. Então, assim, entender que a nossa história vai ter as particularidades da nossa história no tempo de Deus, na hora certa, que a gente está aprendendo, que a gente não está pronto. Mas sim, que todo dia a gente vai se inspirar em outras histórias e fazer algo novo e perseverar, independente da dificuldade que vier. O perseverar, sabe, Tainara, não significa você... Não fracassar, não errar, né? Ou mega expandir. Quando você estava falando de uma loja física... Eu acredito que no dia que nós nos conhecemos, eu devo ter dito, não sei se eu disse para você, não faça isso agora. Eu falei isso para você? Falou. Olha, então assim, eu do mercado imobiliário... E eu concordo. Uma amiga está vendendo semijóias, eu falei, olha, não faça isso. É uma responsabilidade muito grande. Sim, e o teu diferencial, Tainara, o cuidado, esse. Né? Eu tenho, assim, uma amiga que eu quero que venha muito aqui pro podcast, que é a Simone, ela tem um restaurante simples assim. E, assim, se eu não chegar lá às 11h15, no máximo 11h20, eu não consigo me sentar, eu tenho que esperar. Como eu tenho muita coisa para fazer, assim, meia quadra da imobiliária. Ou eu chego nesse horário ou nada feito. E eu fico olhando e eu perguntei, porque eles são meus vizinhos também, eu falei, Ilso, você pensa em ampliar? Ele falou, não. Eu falei, graças a Deus. Porque esse não é o momento. O você crescer pode ser assim, você se manter do jeito que você está, já pode ser entendido como crescimento. Exatamente. Uma vitória muito grande. Exatamente. Tantas altas, tantas coisas acontecendo. É isso. Então, assim, às vezes a pessoa fala, vocês não vão evoluir, mas nós estamos evoluindo. Exato. O fato de a gente estar em pé e faz tempo que a gente não cai, isso é uma evolução. Exatamente. Sabe? Então, assim, de repente você ouve alguém falar, você fala, eu preciso abrir uma loja. Abrir uma loja, você pensa, eu preciso ter uma filial. Não. O atendimento de vocês e a beleza de vocês é isso. Exato. Sabe? É esse atendimento diferenciado. É isso que eu faço, sabe, Tainara? Tem gente que fala, vocês vão franquear. Gente, se for para sacrificar a nossa essência de negócio, jamais. Não, e é verdade.
E assim, mais do que nunca, eu acho que a lição que foi dada para a gente depois dessa pandemia é isso. É qualidade de vida, é você se manter com dignidade, Perfeito. é você descansar. E esses dias, não sei para quem eu falei, eu repito isso como um mantra, sabe, Tainara? O dinheiro é muito importante, sim. Ele garante a nossa dignidade. Mas o dinheiro tem um preço. Muito, cara. Sabe? Então, nós temos que colocar na balança e ver o que é que Perfeito. você quer para a sua vida, né? Então, é assim, eu agradeço demais Honra é toda por nossa, essa né, irmão? inspiração. Pessoal, eu não estou acelerando porque eu quero comer rápido, não, mas eu quero comer sim, demais, né? Eu quero comer sim. E assim, fica aí, tá? Assistam a dancinha deles. Vejam a vergonha. Tainara. Mas é verdade, Tainara. Você é uma mulher lindíssima. Obrigada, e não é clichê Claudete. falar da gente assim, tá mais fofinha, que eu tô me amando num grau. Sim. Assim, porque o momento é esse, eu sobrevivi, tô ótima. Então agora eu fui procurar roupa um pouco maior e que me deixa linda e maravilhosa e tô ótima e acabou. É por aí, né? Exatamente. Sentir bem, confortável, linda, tá tudo certo. É isso aí. Nossa, olha, obrigada mesmo. Eu desejo que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que vocês são merecedores e que continuem assim, irradiando amor, né, alegria, porque o comer, né, eu acredito nisso, a pessoa precisa cozinhar com amor, É muito porque sagrado. é a comida que nos sustém, que nos mantém vivos, né? A gente leva o ambiente a sério muito por isso também. Essa alegria, essa energia, a gente acredita muito que transmite. Então, a gente sempre tá com alguma música, se um tá mais para baixo, já corre e dá um abraço. Justamente por isso, Claudete. Nossa, É muito sagrado. muito- que lindo. Você vai levar para dentro de você. A gente faz muitas refeições no dia e perde essa noção. Sim. Mas não, você vai ingerir, vai para dentro de você. Então é algo muito sagrado. E o pessoal fala disso de engordar. Eu falo, gente, não é para comer todo dia. Mas quando você for comer um doce, eu quero que seja o melhor doce possível. Esse nosso mantra, né, irmão? Que Exato. delícia! Tá aqui. Nossa, muito, dupla. muito, muito, Gente que muito agradece. obrigada, viu? Obrigada Muito mesmo. Todo o obrigado seu por carinho. tudo. Nossa, assim, foi demais e é muito bom, sabe? A gente receber essa dose de energia, né? E de amor. O mundo, eu sempre repito isso, que me disseram que no mundo tem mais pessoas boas do que ruins. Só que o estrago que as pessoas ruins fazem é tão grande que tem momentos em que a gente pensa, não é possível que tem tanta gente ruim no mundo, né? Por isso que é bom a gente se encontrar com pessoas do bem, né? Pra gente fortalecer o nosso time e a gente Exatamente. sempre tá em maioria. Exatamente, Sim. concordo. Claudete. Sempre alegrando as pessoas com doce é o que mais a gente gosta de fazer nessa vida. Nossa, Maravilha. meu Deus do céu, tô pronta para ir pro outro Sweet Day, pessoal. Depois eu vou até fazer uma foto, tá? Comendo esse docinho, vou fazer uma postagem, né? Não vai imediatamente no ar, mas quando for ao ar, eu vou estar com a foto pronta e eu falando desse doce maravilhoso. Pessoal, Gratidão. muito, muito, muito obrigada. Se inscrevam no canal, dê o seu like, acessem Amorevo para saber mais informações e até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigado.